Desde quando surgiu, o cristianismo tem enfrentado inúmeras perseguições no mundo. A história nos revela que grandes perseguições à igreja tiveram início durante o Império Romano, período que os primeiros cristãos eram mortos por não negarem a sua fé, recusando-se a adorar imperadores e deuses pagãos romanos. Atualmente, no Brasil, nós cristãos ainda temos liberdade de frequentar uma igreja e exercer a nossa fé. Mas em alguns países do mundo é extremamente perigoso ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu sou o Mensageiro e neste vídeo você vai conhecer os 10 países mais perigosos do mundo para os cristãos. Nações em que se converter ao cristianismo pode ser uma sentença de morte. Segundo a lista mundial da perseguição criada pela organização cristã Portas Abertas, o Sudão, país localizado no norte do continente africano, figura na 10ª posição de países mais perigosos do mundo para os cristãos. No século XIX, o islamismo radical cresceu no país e desencadeou uma perseguição feroz contra cristãos. A grande maioria da população do Sudão é muçulmana sunita, e até 2020 a apostasia era considerada um crime, sendo punido com a pena de morte. Ou seja, se algum muçulmano se convertesse ao cristianismo, seria preso e executado. Além disso, durante anos, os cristãos do Sudão foram marginalizados pelo governo ditatorial islâmico de Omar al-Bashir, e atualmente, devido aos conflitos brutais por poder que ocorrem no país, muitos ainda têm que decidir entre morrer de fome ou sob os tiros. As igrejas do Sudão são atacadas e os cristãos estão vulneráveis à perseguição extrema por parte da comunidade e da própria família, principalmente se tiverem se convertido do islamismo. Os que se convertem ao cristianismo podem enfrentar agressão sexual e violência doméstica em suas casas, bem como estar vulneráveis à prisão e violência. O Afeganistão aparece em 9º lugar na lista de países mais perigosos do mundo para os cristãos. Se converter ao cristianismo nesse país é literalmente assinar uma sentença de morte. Em agosto de 2021, o grupo islâmico extremista conhecido como Talibã tomou o poder no Afeganistão. Nessa época, o mundo presenciou imagens de milhares de pessoas tentando fugir desesperadamente do país. Muitos cristãos foram forçados a deixar tudo o que tinham para trás, e os que decidiram continuar no Afeganistão são perseguidos pelo Talibã de porta em porta e mortos no local quando são descobertos. A grande maioria dos cristãos afegãos são convertidos do islamismo e são totalmente proibidos de praticarem a fé. Também são perseguidos pela sua própria família e comunidade, que enxergam a conversão ao cristianismo como uma desonra. No ranking da lista mundial de perseguição aos cristãos de 2023, o Irã ocupa o 8º lugar. O país é governado por um regime islâmico extremamente rígido, que enxerga a existência de igrejas domésticas como uma maneira do Ocidente enfraquecer o islamismo e sua autoridade. Por esse motivo, os cultos no Irã são realizados em locais secretos, e caso sejam expostos, os cristãos iranianos podem ser condenados por crimes contra a segurança nacional. Além disso, correm o risco de ser banidos das escolas, perder seus empregos e encontrar muitas dificuldades para conseguir trabalho. Para as mulheres, a situação é ainda mais complicada, porque ao se tornarem seguidoras de Jesus Cristo, muito provavelmente serão punidas de forma violenta ou divorciadas dos maridos e também terão seus filhos tomados se a fé for descoberta. Como tem uma presença antiga no Irã, os cristãos de origem assíria e armênia são protegidos pelo Estado. No entanto, são tratados como cidadãos inferiores e proibidos de deixar cristãos muçulmanos participarem dos cultos. Infelizmente, devido à extrema perseguição, inúmeros cristãos iranianos são forçados a abandonarem o Irã em busca de uma nova vida em outro país. O Paquistão está em 7º lugar na lista de países mais perigosos do mundo para cristãos. Nesse país, localizado no sul da Ásia, os cristãos também são duramente perseguidos por grupos extremistas islâmicos. Duras leis de blasfêmia atingem diretamente os cristãos, pois 1/4 de todas as acusações causadas devido a essas leis
visam a minoria cristã. Não bastasse isso, os convertidos ao cristianismo também são considerados cidadãos de segunda classe e enfrentam forte discriminação em cada aspecto da vida. Empregos vistos como humilhantes são reservados para cristãos pelas próprias autoridades paquistanesas. No Paquistão, radicais islâmicos sequestram inúmeras meninas cristãs, que são abusadas e forçadas a se converterem ao islamismo. A Nigéria também não é um lugar seguro para praticar a fé cristã. O país mais populoso da África figura na 6ª posição na lista mundial de perseguição. Os cristãos nigerianos sofrem opressão por parte de radicais islâmicos, são hostilizados por grupos étnico-religiosos, por um governo corrupto e autoritário e pelo crime organizado. O norte do país é dominado por grupos terroristas como o Boko Haram, Estado Islâmico da província da África Ocidental e os militantes fulanis. Esses grupos assassinam, agridem violentamente, sequestram e abusam sexualmente de suas vítimas. Uma cristã nigeriana chamada Agnes relatou para a organização internacional Portas Abertas que ela e 2 amigos estavam trabalhando nos campos de sua terra, quando homens armados se aproximaram e mais tarde tiraram a vida de seus amigos. Nos estados onde vigora a Sharia, no norte da Nigéria, cristãos enfrentam discriminação severa e são vistos como cidadãos de segunda classe. Muitos perdem suas terras e forma de sobrevivência e acabam vivendo como deslocados internos ou refugiados. Tanto cristãos nativos ou de outros países enfrentam violência extrema na Líbia. O país não tem um governo central para manter a ordem e a lei, e por isso grupos militantes islâmicos e grupos do crime organizado exercem o poder. No momento atual, a Líbia é o 5º país mais perigoso do mundo para cristãos, segundo o relatório da organização internacional Portas Abertas. Para não sofrer retaliação, um cristão na Líbia tem que manter sua fé em total anonimato, pois se descoberto será preso ou morto por extremistas islâmicos. Além do mais, o risco de ser sequestrado e usado para trabalho escravo pelo crime organizado é alto. Alguns cristãos são entregues diretamente nas mãos de gangues do tráfico humano. Sem dúvidas, a Eritreia é um dos lugares mais difíceis para seguir Jesus Cristo. O país localizado no nordeste da África aparece em 4º lugar no ranking de países mais perigosos do mundo para cristãos. Oficialmente, o governo da Eritreia reconhece somente 3 denominações cristãs: a ortodoxa, católica e luterana, e monitora de perto as atividades dessas igrejas no país. Ao longo dos anos, forças de segurança do governo realizaram centenas de invasões de casa em casa para capturar outros cristãos. Na Eritreia, as autoridades mantêm um estigma contra cristãos e encorajam vizinhos a espiar e denunciar uns aos outros. De modo algum, os cristãos que vivem no Iêmen podem praticar sua fé publicamente, pois, se descobertos, são expulsos de casa pela família ou até mesmo condenados à pena de morte. No país mais pobre do Oriente Médio, o nível de perseguição aos cristãos é extremo. Praticamente toda a população do Iêmen é muçulmana e é ilegal se converter do islamismo para o cristianismo. Além disso, leis tribais proíbem que um membro se desligue de sua tribo. No Iêmen, a grande maioria dos cristãos de origem muçulmana praticam a sua fé secretamente, porque é extremamente arriscado se reunir devido ao perigo de denúncias às autoridades locais. Milhões de iemenitas são afetados pela crise humanitária causada pela atual guerra civil que ocorre no país, mas cristãos ficam ainda mais vulneráveis, já que a ajuda emergencial é, em sua maioria, distribuída por meio de muçulmanos locais e mesquitas, que supostamente discriminam todos os que não são considerados muçulmanos devotos. Ocupando o 2º lugar no ranking, a Somália também é uma nação de maioria muçulmana. No país, líderes muçulmanos declaram publicamente que não existe nenhum espaço para o cristianismo, cristãos ou igrejas. Assim, os poucos cristãos somalianos devem se reunir secretamente, pois o nível de perseguição é altíssimo. O Al-Shabaab, grupo terrorista que adere à doutrina do wahhabismo e defende a Sharia, já deixou bem claro o seu objetivo de erradicar os cristãos do país.
No artigo 2 da Constituição da Somália, o Islã é tido como religião oficial e a mudança para uma outra vertente religiosa é vista como uma prática ilegal que deve ser combatida. Isto é, um pequeno indício de conversão ao cristianismo pode levar à execução pública. Segundo a Portas Abertas, na Coreia do Norte é quase impossível se reunir para cultuar. O regime ditatorial comunista governado por Kim Jong-un classifica cristãos como criminosos que devem ser severamente punidos. Se descobertos pelas autoridades, cristãos são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, onde as condições são cruéis ou mortos no local, e seus familiares compartilharão do mesmo destino. De acordo com a Associação Internacional de Advogados e Comitê de Direitos Humanos na Coreia do Norte, cristãos são alvos e expostos a torturas nas prisões do país. Essa perseguição extrema ocorre porque o cristianismo é visto como uma ameaça específica à ideologia ditatorial e ao regime da Coreia do Norte. O governo e a sociedade veem os cristãos como inimigos do país. Antes de encerrar, gostaria de deixar claro que o objetivo principal desse vídeo é mostrar que muitos cristãos são perseguidos em diversos países do mundo e mesmo assim não negam sua fé, continuam seguindo a Jesus Cristo, ainda que isso custe as suas vidas. Jesus nos avisou sobre isso, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Se você é cristão, não deixe de orar e de alguma maneira tentar ajudar seus irmãos que estão passando por grandes tribulações em outros países, pois somos uma família em Jesus Cristo.